Tá aí o título, ó, de hoje, Pescadores de Homens. Mas que função difícil, né? Que o Senhor passou para a gente, né? Na verdade, desde os discípulos, né? Já tinha esse legado aí, né? E Jesus simplesmente para, né? E fala assim, ó, vocês são pescador, né? Mas é o seguinte, eu não tô aqui para vocês aprenderem mais do que vocês já sabem, não. Tô aqui para vocês aprenderem aquilo que vocês nunca jamais pensaram em fazer na vida, né? E aí foi a proposta, né, galera? Vocês vão vir comigo, mas é para fazer algo totalmente diferente, é para pescar homens, né? Para pescar homens. Você acha que os discípulos não entenderam? É claro que eles entenderam, senão eles não tinham seguido o mestre, né? Eles entenderam, assimilaram e quiseram fazer isso, né? Viram potencial nesse rabi, né? Que na época existiam vários, né? Vocês sabem disso. Existiam vários rabis, mas normalmente se escolhia as pessoas cultas, né? As pessoas que aparentemente, entre aspas, estavam mais capacitadas para o ensino, né? Inclusive os caras da época lá que eram, né, os líderes religiosos e tal, eram pessoas muito cultas, pessoas de uma sabedoria imensa, e provavelmente os pescadores não tinham toda essa sabedoria, né? Visto que eles estavam pescando e não fazendo outras coisas da vida. Mas Jesus escolheu bem esses, né? Então, gente, hoje vamos falar sobre os pescadores de homens. O que que esse tema ainda tem a ver com a minha e com a sua vida? O que que esse legado, né, de Cristo, de que a gente continue fazendo o que ele fez, que é pescar homens, pode impactar na nossa vida? Afinal de contas, essa é a missão, né? Se a gente quer ser uma cópia de Jesus aqui nessa vida, né? E eu acho o máximo essa frase tirada lá do Jesus Copy, porque faz muito sentido. A gente precisa ser cópias de Cristo em todos os momentos, né? Então a gente precisa mesmo entender o que é pescar homens, né? Você provavelmente não ouviu falar de alguém que foi pescado, né? Tirando, né, em algum relacionamento, né, que tem aquela zoeira, nossa, pesquei peixe, né? Ou, enfim, uma pessoa que realmente, né, teve um acidente aí no mar, né, e ela precisou de um salva-vidas, né, precisou de um bote salva-vidas. O meu pai foi uma dessas pessoas, acredita? Conta ele, né? Conta ele a história, né, de que uma vez ele estava lá, acho que no Rio de Janeiro, com um amigo dele, né, muito jovem, naquela época era tudo menos perigoso, mas enfim, né? E se enfiar no barco, né, para pescar, né, gente? Que foi aquilo? Cair do barco no meio da água, terminar a travessia nadando, aquela loucura, né? Imagine se não tivesse jeito de chegar, né? Tivesse próximo, né, do lugar onde eles precisavam chegar, né, para eles estarem sãos e salvos. Teriam morrido, né? Teriam acabado ali a jornada, né, da vida. Então, provavelmente você já ouviu falar de uma pessoa que foi pescada, caso ela tenha caído no mar, caso ela tenha se salvado, mas nunca nesse sentido, talvez, do que Cristo quis passar para nós. E esse sentido a gente precisa pensar um pouquinho nele, porque afinal de contas isso é uma missão, né? E disse-lhes Jesus, né? Vinde após mim. Olha lá, Mateus 4, verso 19. Venham, eu vos farei pescadores de homens. Então a missão de Cristo era uma proposta totalmente diferente. Era uma proposta inovadora, era uma proposta da qual eles acharam que eles nunca, né, poderiam assumir, né? Afinal de contas, eles estavam pescando peixes, né? Eles não estavam fazendo outras coisas, outras profissões mais, né, honradas na época, né? Porque se você pensar bem, os líderes, né, os fariseus, tudo mais, eles eram muito honrados, embora, né, alguns deles não eram segundo o coração de Deus, né? Por isso que eu coloquei entre aspas a honra, né? A honra era às vezes muito mais humana do que para Deus. Mas na missão que Deus ele nos traz para a gente ser pescador de outras pessoas, para a gente ajudar no Evangelho, essa sim é uma missão muito honrada. Então vamos lá, ó. Queria que a gente pensasse um pouco sobre o que acontece numa pesca. Por que a gente tem que pensar um pouquinho nisso? Porque daí a gente vai destrinchar cada um desses elementos para a gente entender como que a gente hoje pode se entender que o chamado de Deus para nós é o mesmo, não mudou. Ainda é, venha, vou te fazer pescador de homens, venha.
Preciso de você na minha obra, eu preciso que você me ajude. Né? Nós somos as mãos e os pés de Cristo nessa terra. E esse foi um plano divino. Tão divino que Deus fez esse plano, é que o plano é infalível. Por quê? Porque além de a pessoa que você está indo atrás ela ser transformada, você também é ao ir atrás dela. Entende? Então seria muito mais fácil, né, se algo sobrenatural acontecesse, se os anjos viessem aqui nessa terra para pregar no nosso lugar. Mas Deus não quis assim. Ele não quer assim. Ele quer que a gente se envolva. Quando a gente se envolve, a gente salva e é salvo. É uma loucura, gente. É uma beleza, na verdade. É a coisa mais linda que existe. Por isso que nós precisamos entender como acontece esse processo, como que a gente pode atuar, porque atuando a gente vai estar fazendo bem para nós mesmos. Esses dias eu estava vendo uma revista, né? Eu gosto muito de ler. E de ler essa revista, né? Não, de ler tudo. Né? Mas, assim, acho bem interessante que colocou lá várias situações que estão acontecendo nessa pandemia, né? E aí uma psicóloga, ela falava assim, gente, e ela trabalhando, né, voluntária, falava assim, gente, quando a gente cuida do próximo, na realidade, eu estou sendo cuidado, entende? Quando eu cuido do outro, eu estou sendo cuidado. Então, é esse sistema que Deus quer que a gente entre. A gente cuide do próximo para que a gente seja cuidado por Deus. Então, como que acontece essa pesca? Lá, tem a disposição, na verdade, a pessoa tem que ficar lá na disposição. Não, eu quero ir pescar. Eu vou pescar. A paciência, né, meus amigos? Se você já pescou uma vez na vida, sabe que, nossa, paciência é um requisito mínimo, né? Requisito básico para você pegar lá a varinha de pesca, pegar a isca e ir para frente do lago, né? Tem que ter foco. Você não pode estar distraído, entendeu? Você tem que estar focado no que você está fazendo. Tem que ter as ferramentas corretas, a isca e o peixe, lógico, né? Senão não tem pesca. Né? Se você vai para um lugar que não tem peixe, né, tá à toa lá, né? Tem que ir aonde estão os peixes, não é verdade? Não adianta você achar que os peixes vão vir até você. Você precisa ir até os peixes. Vai relacionando, gente. A gente vai começar agora a explorar um pouquinho de cada um desses itens, certo? A falar um pouquinho de cada um deles, né? A disposição, vamos lá, disposição. Fazer o que Jesus pediu, né? Jesus fala, né? Vem, siga-me, né? Vem até mim que eu vou te moldar, eu vou te burilar, eu vou te capacitar e você vai fazer aquilo do qual é o seu propósito nessa vida. Né? Você vai encontrar o seu propósito. Né? Eu vou te fazer aí uma pessoa incrível, uma pessoa que vai fazer a diferença. Então, gente, ó, fazer o que Jesus pediu, o que Jesus pede ainda hoje, não é exatamente fazer o que você quer, o que você deseja, o que você gosta de fazer. Por quê? Veja só esse texto, olha só, em Lucas 9, dos 59 até os 60, né? Jesus falando, segue-me. Ele, ou seja, outra pessoa do outro lado da moeda lá, ele, contudo, argumentou, Senhor, permite-me ir, primeiramente, sepultar o meu pai. Todavia, insistiu Jesus, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Cara, Jesus ele tinha umas frases assim muito fortes e muito impactantes para aquele tempo. Pense se você estaria no lugar dessa pessoa que quer seguir a Cristo, e Jesus fala assim, não, filho, vem, não fica aí não, né? Não vou esperar você, a você sepultar o seu pai. Você pode até pensar, nossa, né, que falta de compaixão, né? Mas não, gente, Jesus estava tentando trazer um ensinamento. Ele estava tentando falar assim, filho, é tudo ou é nada. Ou você vem e se desprende de tudo que você tem aí, né, da sua família e tudo mais, e segue-me, porque a minha vida, inclusive, é justamente perto desse texto que Jesus vai falar assim, meu querido, o Filho do Homem, ou seja, eu não tenho aonde descansar a minha cabeça. O Filho do Homem não tem aonde colocar a sua cabeça, onde descansar a sua cabeça. Se você quer folga, né, você quer comodidades, não vai ter. Ou seja, você tem certeza que você quer me seguir? Porque para você se dispor a esse serviço, não é qualquer serviço. É algo difícil, é algo complexo, é algo que vai exigir muito de você.
Você vai ter que se desprender de tudo e de todos. Entende? Por isso que ele fala, deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Ou seja, deixem os mortos espiritualmente, como se fosse, né? As pessoas que estão desconectadas do seu propósito de vida, da sua missão de vida, fazerem essas coisas do cotidiano, né? Embora era de importância, mas salvar outras pessoas é de maior importância. Então Jesus falou, deixa eles aí e vem, vamos, a gente precisa ir agora, a gente não tem tempo a perder. Então, gente, disposição não é fácil, precisa de abnegação. Para a gente se dispor a fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente tem que se abnegar primeiro. E a abnegação é tenso, é difícil. Então vamos lá, ó. Paciência. Mas antes, vamos ver esse videozinho? Só para você pensar sobre a paciência.
Tá aí, meu povo. Interessante esse videozinho porque ele faz a gente pensar sobre vários elementos da paciência, né? E eu fiquei pensando quando eu vi esse vídeo de que tem muitas pessoas que elas têm atitudes, né, difíceis também, né? Assim como aquele burrinho ali, né? Ele parava, ele não queria prosseguir, ele não queria ir por aquele caminho. Tem pessoas que elas não querem ir pelo caminho que elas precisam ir, né? E aí a gente tenta de todas as formas, as pessoas são teimosas às vezes a gente fica estressado, a gente fica meio grosseiro com as pessoas, às vezes a gente tenta, né, métodos que não estão funcionando, né? E aí a gente entende o seguinte, na verdade as pessoas precisam de incentivo constante. Por isso da paciência tem que ser muito grandiosa quando a gente está lá tentando também, né, auxiliar para que mais pessoas possam vir pelo caminho certo, pelo caminho de Deus, pelo caminho que realmente leva à paz verdadeira. Porque tem momentos que você está lá, entendeu? Tendo relacionamento com as pessoas e as pessoas não querem o mesmo caminho que você segue. Você não pode forçá-las. Você só pode mostrar o caminho e incentivar constantemente, talvez tentar alguns outros métodos, alguns outros jeitos de mostrar a beleza do caminho, entendeu? E interessante de que às vezes as pessoas vão empacar no meio desse caminho, às vezes a pessoa até começa a ir pelo caminho, depois ela empaca, ela fala, não sei se quero continuar, né? E no final você às vezes até pensa que talvez foi em vão, porque a pessoa ela chegou lá e aí você, né, chegou talvez no lugar onde você desejava, mas você ainda não tinha o que você precisava, sabe? Você ainda não viu as mudanças que você precisava, né, na vida daquela pessoa. Mas a paciência está aí para isso mesmo, né? A paciência tem que ser exercida assim quando a gente fala em continuar, né? Fala sobre continuar o legado que Cristo nos deixou, que é cuidar de pessoas, né? O foco, né, galera? O foco é um negócio crucial. Mateus 8, 19 e 20 vai falar assim, olha só. Então, aproximando-se dele, um escriba, dele quem? Jesus, disse-lhe, o mestre, é o seguinte, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí Jesus falou assim, deixa eu te contar uma coisa. As raposas, elas têm as suas tocas. E as aves do céu, elas também têm os seus ninhos. Elas têm a casa delas, elas têm conforto, elas têm o lugar onde morar, entendeu? Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Ou seja, tem certeza que você vai me seguir? Porque é o seguinte, eu não tenho moradia fixa, né? Jesus era igual um cigano, cada hora ele estava num lugar. Eu não tenho mordomias, eu não tenho nada dessas coisas, até porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E aí tá o nosso foco, né, galera? O foco quando a gente pega para seguir a Cristo, né? Quando a gente delimita isso como nosso objetivo de vida, temos que ter o foco. Foco no lugar certo. Foco nas pessoas, foco na palavra de Deus, foco no nosso relacionamento com Deus e entender que não vai ser fácil. Mas justamente porque não vai ser fácil, é que ele vai nos capacitar para a obra. Mas a gente precisa estar focado. Se a gente não estiver focado, se a gente estiver com um olho no céu e outro na terra, entendeu? Né? A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir porque a nossa vida não vai estar sendo diferente o suficiente para outras pessoas verem a diferença que Deus faz na nossa vida e nem nós vamos talvez chegar até lá. Então, como é que a gente vai trazer outras pessoas, né? A gente precisa estar com o foco certo, né? E o problema é que às vezes muita coisa tira o nosso foco, né? Hoje a gente vive a geração do se divirta, né? Faça aquilo que você tem vontade, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá alegria, aquilo que te deixa doidão, aquilo que te deixa felizão. E o problema é que muitas vezes, não são poucas as vezes, em que seguir a Cristo não vai ser totalmente divertido assim. Não estou falando que vai ser ruim, vai ser bom, mas
nem sempre vai ser totalmente alegre, totalmente aquilo que você planejava, entende? Na verdade, quando a gente fala em ter foco para a gente seguir a Cristo, para a gente ir transformar a vida de outras pessoas, é você entender que você vai precisar se abnegar. Isso significa que você vai ter que fazer muitas vezes aquilo que o seu corpo não desejava que você fizesse, que é o grande conflito do bem e do mal, galera. A vida espiritual, ela é muito mais difícil do que a vida pecaminosa. A vida pecaminosa é muito fácil. É como se você fosse que nem um imã, direto para um metal, assim, ó. Direto para aquilo que o teu corpo gosta. Nosso corpo, ele está preso nesse sistema chamado de pecado. A gente só vai sair desse problemão, né, que esse mundo tem chamado pecado quando Jesus voltar. Enquanto isso, a gente vai ter que lutar contra os desejos pecaminosos, contra as tentações, contra tudo o que esse mundo oferece como sendo bom, como sendo diversão, como sendo maravilhoso. Isso não vai ser fácil, isso não vai ser moleza, né? A rapadura é doce, mas é dura. O céu é maravilhoso, mas não é mole. É para os fortes, é para aqueles que têm foco, entende? Você precisa saber o que você quer. Não vai dar para você andar com um pé no mundo, um pé na igreja. A gente vai ter que decidir. Ferramentas certas, galera. Mais Bíblia, menos entretenimento, né? As ferramentas certas para você ir pescar, para você ir fazer diferença, para você salvar pessoas, para você ajudar na salvação de pessoas, vai ter que ser essas aí, ó. Mais palavra de Deus, mais mudanças na sua vida, porque você tem se alimentado da palavra, e menos diversão e entretenimento desse planeta aqui. Porque senão você vai inverter os polos. Você vai fazer mais diversão, entretenimento e tudo que esse mundo te proporciona de alegria e de felicidade e quase nada de palavra de Deus. E isso daí vai ter um reflexo no teu caráter, naquilo que você é. E o que você é vai refletir, obviamente, quando você for, né, falar com as pessoas, quando você for querer trazê-las para perto de Deus. A isca, né? Olha só, a isca da pesca. Pescadores de homens também precisam das suas iscas. E tá aí, gente, o relacionamento. Mais relacionamentos. Precisamos de mais relacionamento com as pessoas. A gente vive num momento, assim, principalmente quarentena, né? Muito isolado do mundo e das pessoas ao nosso redor. Mas, mesmo antes da pandemia, muita gente só numa própria bolha, entendeu? Vivendo numa bolha, vivendo para si mesmo, sabe? Se relacionando pouco com as pessoas, se importando pouco com as pessoas. Então a gente tem que entender, para você fazer a diferença na vida dos outros, você precisa se relacionar muito mais com elas e com Deus. Relacionamento é a palavra-chave. E vida condizente, né? Porque quando você se relaciona mais com Deus, sua vida vai ficar mais condizente quando você estiver se relacionando com as pessoas. E aí você vai ver uma boa diferença no dia a dia. E o peixe, né, gente? O peixe tá aí. A gente precisa do elemento do peixe, né? Porque senão não tem pesca, né? Como é que você vai lá pescar homens, né? Se você não tem os homens, entende? Então, a gente deve entender o seguinte: o peixe, primeiro, ele não sai para fora da água sozinho. Ou seja, ele não vem até você. É você que tem que ir até ele. Por que eu falo isso? Hoje a gente tem uma vibe de pessoas que entram na igreja e falam assim: nossa, isso aqui é o meu lugar, isso aqui é maravilhoso, né? Quero servir a Deus o resto da minha vida. Ok, beleza, tá tudo certo, tudo certo. Mas a pessoa fica lá dentro e não sai para nada, entendeu? Não sai para ver como é que tá lá fora, não sai para ver se as pessoas estão sofrendo lá fora, vive naquela bolha chamada igreja também. E não quer fazer missão, não quer, sabe, se envolver com as pessoas que estão lá fora morrendo, padecendo, prisioneiras de seus pecados, de seus vícios pecaminosos, escravas daquela vida que o pecado traz. E aí a pessoa fica achando, não, mas os peixes vão vir, né?
eu posso ficar aqui de boa, que eles vão pular para fora da água e vão cair aqui dentro, né, do lugar onde eles precisam estar. Não, gente, os peixes não vão sair para fora sozinhos. É você que vai ter que ir lá no mar para ver como é que estão os peixes para tentar salvá-los. A diferença da nossa pesca é essa, ó. A gente não está indo lá pescando para matar. A gente está indo pescar para salvar. Quando a gente fala de pesca de homens, ser pescador de homens, a nossa função é salvar vidas. E daí tem aquele famoso dilema, né? A pessoa vai pensar assim, eu vou ficar de boa na lagoa aqui dentro de casa, né, onde é confortável, aqui dentro da minha igreja, só passivamente olhando tudo acontecer e aplaudindo como se fosse um show da Broadway, ou eu vou sair para fora, ou eu vou ter as minhas experiências com Deus, ou eu vou experimentar, ver Deus me usar. Se você não tiver a disposição, que era o primeiro elemento lá, o que a gente conversou da pesca, você não vai sair para pescar. Ou seja, você não vai sair para fazer a diferença. Decidido a fazer a diferença. E aí, gente, de nada adianta, né? Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. E agora eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, porque para mim ele é um dos vídeos mais esclarecedores do porquê que Deus deu essa missão maravilhosa, que é nós continuarmos o legado dos discípulos, continuarmos se importando com pessoas, querendo fazer a diferença na vida de outras pessoas e salvar outras pessoas. Dá uma olhadinha nesse videozinho. Está en español, tá? Mas Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla.
Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Tá aí, gente, como que essa missão de Deus que Ele deu para mim, para você, de que a gente faça diferença na vida de outras pessoas, ela é grandiosa. Você nunca sabe até onde a tua influência vai parar. Você nunca sabe. E é por isso que a gente precisa compartilhar. Que seja uma pessoa que você influenciou para Deus, que você, sabe, mudou a vida dela. Você não sabe aonde a influência dela vai parar. É por isso que a Bíblia diz que no céu a gente vai ter tantas surpresas. E tantas surpresas. Porque às vezes uma pessoa que foi mudada, influenciada pela tua vida, ela influenciou a vida de outra, que influenciou a vida de mais outra e de milhares, e quando você vai ver, isso transformou em muita gente. É por isso que nós precisamos fazer isso aqui, ó. Presta atenção em mais, esse aqui é bem rapidinho, acho que é 1 minutinho. Olha que interessante que ele vai falar, depois eu vou puxar o gancho para a gente fechar a nossa aula com isso aqui. Deus colocou um sonho no meu coração, mas meus líderes não apoiam. Como é que eu faço? Cara, essa pergunta é muito boa e eu tenho certeza que muita gente está vivendo exatamente essa realidade e muito desanimado com isso. Mas eu diria duas coisas para você. Primeira coisa é, cara, para você realizar o sonho de Deus, o sonho que Deus colocou no seu coração, geralmente são coisas grandes e muitas vezes impossíveis, porque é o sonho de Deus, o Deus é impossível. Para você realizar esse sonho, para que ele se torne realidade, você não consegue fazer ele sozinho. Então, essas pessoas, seja o seu líder, seja às vezes pais, às vezes esposa, marido, que não apoiam você no seu sonho, é uma prova de Deus. Por quê? Porque uma coisa que você vai ter que aprender para realizar esse sonho de Deus é passar a sua visão para outras pessoas. Ter outras pessoas apaixonadas pela visão que Deus colocou no seu coração para realizar ela junto com você. Então esse seu líder, seus pais, às vezes sua esposa, é o teste de Deus para te ensinar, cara, a vender o seu sonho para outra pessoa, a inspirar outra pessoa naquilo que Deus está falando com você. Então, a primeira coisa que eu diria para você, isso é um teste. Segunda coisa, cara, você precisa aprender a servir o sonho de alguém antes de você realizar o sonho que Deus colocou no seu coração. E eu uso um exemplo bíblico para isso. José teve um sonho de Deus. Ele sonhou que ele ia ser um grande líder. E até os irmãos dele, o pai dele ia servi-lo, vamos dizer assim, nessa liderança. Isso era um sonho de Deus. Agora, sabe quando esse sonho foi realizado? Quando ele interpretou o sonho de outro líder. Quando ele interpretou o sonho do faraó e viabilizou o sonho do faraó, Deus então permitiu que ele vivesse o sonho dele. Na verdade, o sonho dele estava atrelado em ele destravar o sonho do outro. Você está disposto a servir a visão de alguém? Você está disposto a realizar o sonho que Deus colocou no coração de outra pessoa? Quando você estiver disposto, Deus destrava para você viver o sonho que ele pôs no seu coração. Tá isso. É isso, gente, sabe? Acho muito profundo isso que ele fala, porque isso é totalmente verdade. Isso é totalmente verdade. Quando a gente está disposto a servir para ajudar no sonho de outra pessoa, talvez, sabe aquele, às vezes, teu líder religioso, às vezes aquele teu pastor, aquela pessoa que tantas vezes insiste, né? Nossa, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos ser bênção na vida dos outros. E aí você fica assim, não quero ir não. Gente, a gente precisa estar disposto a ser usado por Deus. E a estar disposto, igual ele falou, a destravar o sonho do outro. Quando a gente começa a viver o sonho do outro, né? Que também é um sonho atrelado a algo que Deus colocou no coração dele, muitas vezes a gente começa a viver o nosso próprio sonho. Vou te dar um exemplo disso na minha vida. Quando eu comecei a fazer o que a igreja sempre falou que era para eu fazer, que era o quê? A falar de Deus, a pregar sobre Deus, enfim, influenciar pessoas para Deus, que foi bem difícil para mim no começo, porque eu tinha muita vergonha.
eu comecei a realizar um sonho que Deus tinha para minha vida, fazendo o sonho que Deus já tinha colocado no coração de outras pessoas, ou seja, de outros líderes que já tinham passado pela minha igreja por tantos outros anos. Ou seja, quando eu estive disposto a ir realizar o sonho de muitas pessoas que tinham vendido esse sonho, né, tinham passado esse sonho para mim, que era eu servir a Deus, eu falar sobre Deus, eu pregar sobre Deus, eu viver para Ele, aí então aquilo que eu estava vivendo começou a se tornar uma realização de um sonho que agora se tornou meu também. Entende? Então, essa é a beleza dos sonhos de Deus. Quando você começa a vivenciar um sonho que Deus colocou no seu coração, ou seja, vai ser difícil no início, porque o sonho ainda não é teu. O sonho é de Deus. Ou seja, a vontade é dele ainda, não é tua. Mas quando você começa a realizar e você começa a fazer porque Deus te pediu para fazer, porque Deus te colocou lá para fazer e você sabe que essa é a vontade dele e não a tua ainda, com o tempo essa passa a ser a sua vontade também, passa a ser a realização do teu sonho também, e você começa a se realizar realizando o sonho de Deus, que agora se transformou no teu sonho também, e aí essa cadeia vai, esse ciclo ele vai passando de pessoa para pessoa, porque agora o sonho também é teu e você vende ele para outras pessoas, igual eu estou fazendo aqui com vocês agora. Estou tentando acender essa chama em vocês para que você também realize esses sonhos. Talvez agora sejam sonhos mais de Deus do que teu, né? Um desejo mais dele do que teu, e depois você vai ver que isso vai se misturar, galera. E você vai estar realizado fazendo a vontade de Deus. É isso, meu povo, que eu tinha para vocês hoje. E é isso aí, gente. Vou fazer a oração aqui, então. Lembre-se disso. Quando você estiver disposto a destravar o sonho de outra pessoa, principalmente sonhos de Deus para a sua vida, você vai encontrar a realização dos seus próprios sonhos. Isso é muito profundo e muito verdade. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, mais uma aula, mais momentos de reflexão que a gente teve, de aprendizado. E Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude, porque não é fácil a gente viver os teus sonhos para a nossa vida. Às vezes a gente coloca diversos empecilhos para não realizar a tua vontade, e a gente fala igual Moisés, porque a gente é ruim de boca, a gente não sabe o que falar, a gente dá N desculpas. Mas, Pai, nos ajude a termos coragem para a gente ir, porque o Senhor vai conosco. O Senhor vai nos capacitar. E com o tempo, Pai, isso vai se tornar a maior bênção que já existiu nas nossas vidas. Nos ajude, Pai, para que a gente escolha também ir e fazer a Tua vontade. Essa Tua vontade vai se transformar na nossa vontade. Cuide de cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.